2h52, de volta para falar agora de direito previdenciário. Isso porque o TRF4 decidiu que é permitido fazer o recálculo da pensão por morte pela técnica do descarte. Na prática, isso pode elevar o valor do benefício da pensão por morte. E sobre isso, a gente conversa agora com o Washington Barbosa. Ele que é especialista em direito previdenciário, também mestre em direito das relações sociais e trabalhistas, para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto. Doutor Washington, boa tarde, muito obrigada pela participação, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado, boa tarde a todos vocês, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Bom, doutor, na prática, então, com essa mudança e após a decisão do TRF4, né, que é a tal da técnica do descarte, a gente consegue rever o valor do benefício da pensão por morte? Queria que o senhor explicasse essa questão. Sim, com certeza. Mas aí me permita, primeiro, voltar à concepção do cálculo do valor da pensão. Tá? Primeiro, se você está a pessoa que faleceu, já está aposentada, a base de cálculo é o benefício que ele recebe de aposentadoria. Tá? Se a pessoa está em atividade, aí, se ela está na ativa, não está aposentada, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que calcular o direito que essa pessoa teria se fosse aposentada por benefício por incapacidade. Considerado esse aspecto, qual foi a decisão do TRF4? A decisão do TRF4, ela, e aí até, me desculpe, mas assim, foi o único livro que tratou sobre essa história, foi exatamente o meu livro sobre a reforma previdenciária, é que é o seguinte, eu posso utilizar da regra dos destaques. Eu descarto aquela contribuição que leva a minha média para baixo. Vamos supor aqui de maneira bem simples. Você contribui em cima de R$3.000, mas teve alguns meses, alguns anos, que você contribuiu em cima de um salário mínimo, hoje R$1.412. Você concorda comigo que 1.412 vai pegar aqueles 3.000 que você tem e reduzir um pouco? Vai, na hora que eu calculo a média. Então, a decisão do TRF4 foi exatamente de possibilitar esse tipo de descarte. Bom, e o descarte ele não tem a ver com o tempo, ou tem? Isso que às vezes as pessoas ficam com dúvida, doutor Washington. O senhor poderia explicar para a gente qual é, né, essa técnica do descarte? Tá, então vamos lá. A reforma da Previdência, ela trouxe ali de 2019, ela trouxe algumas alterações. Entre elas, foi exatamente a possibilidade de você descartar aquelas contribuições que você fez que levam a sua média, o valor do seu benefício para baixo. Tá? Vamos considerar aqui. Imagine, eu hoje ganho R$3.000. Tá? E contribuo há alguns anos em cima de R$3.000. Mas, lá no começo da minha carreira, eu contribuí em cima de um salário mínimo, R$1.400. Se eu colocar essa média, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as contribuições, atualizar para hoje, vou fazer uma média aritmética simples e vai dar o valor do meu benefício. Se você tem contribuições mais baixas lá no inicial, você pode o quê? Você está levando sua média para baixo. Então, o que é que isso permite, querido? Isso permite que você possa o quê? Excluir essas contribuições de valor mais baixo. E qual é a consequência disso? A consequência disso é você ter uma renda média, uma renda do seu benefício maior. Essa é a consequência direta. E aí a decisão, me desculpe, eu acho que eu até estou me alongando um pouco, mas assim,
A decisão do TRF da 4ª Região foi exatamente nesse sentido. No sentido de que, se você está já aposentado, o valor da pensão é o valor da sua aposentadoria. Se você não está aposentado, o valor da tua pensão é o valor a que você teria direito se tivesse aposentado por incapacidade permanente, a antiga validez. Tá? Agora, para eu calcular o valor na incapacidade permanente, eu tenho que olhar a média de contribuições que você fez. Então, veja, se eu tenho contribuições baixas e outras altas, o que é que ocorre? Se eu permanecer com essas baixas, a média diminui. Se eu excluo essas baixas, a média aumenta. Foi essa a decisão. Ou seja, nem todo caso seria vantajosa essa técnica, né, doutor? Tem que avaliar caso a caso, né? Muito vantajosa. E assim, os doutrinadores do direito previdenciário, os escritores, os professores, né, entre os quais eu me incluo, não atentaram no primeiro momento para essa possibilidade. O único livro que tratou especificamente sobre essa possibilidade foi o meu livro Reforma da Previdência, Entenda Ponto a Ponto. Por quê? O texto da Reforma da Previdência, ele fala em benefício. Ele não restringe a um benefício específico. Todo mundo pensou o quê? Que esse benefício era o da aposentadoria programada. Aquele que você completa a idade, completa o tempo de contribuição e pode se aposentar. Mas, assim, o texto constitucional não coloca uma limitação. Então, se eu vou requerer uma pensão e nessa pensão eu posso retirar alguns valores que estejam levando minha média para baixo, o que é que vai acontecer, gente? A sua contribuição, a sua remuneração, o seu benefício vai ficar mais elevado. Esse é o grande ponto, tá? E aí eu peço muito, né, desculpe até eu falar isso, mas eu peço muito para as minhas colegas, os meus colegas advogados, e mais importante, vocês que estão nos ouvindo, que não são da área do direito, para que vocês peçam para ter esse cálculo. Peçam para analisar a possibilidade de excluir algumas contribuições. Olha, teve uma decisão agora, essa semana, no TRF4, que é essa que nós estamos comentando, só para vocês terem uma ideia, o valor da pensão inicial dela era de R$ 1.600. Quando ela fez as exclusões, esse valor passou para R$ 3.000. Ou seja, gente, eu estou falando de uma diferença de R$ 1.400 por mês, enquanto você viver. E se Deus quiser, viva muito. Viva muitos anos. Então, são muitos anos que você vai ganhar R$ 1.400 a mais. Perfeito. Tá certo. Agradeço, né, ao Washington Barbosa, ele que é especialista em direito previdenciário, mestre em direito das relações sociais e trabalhistas, por explicar essa mudança, essa possibilidade boa aí para quem é contribuinte para a gente. Washington, ótima tarde para você, viu? Eu que agradeço por estar aqui, pelo convite e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Um abraço. Repórter CBN.